eu conter tua presença? Se nem mesmo céus e terra te contêm, como pode alguém pequeno como eu ser a casa de um Deus assim? Que tem todo o infinito por morada, mesmo assim quis um lugar pra se conter. E teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim, que quando se derrama santuário cheio da tua glória, que tem todo o infinito por morada, mesmo assim quis um lugar pra se conter. E teria algum lugar em mim que receba um Deus assim. Quando se derrama, faz de mim um vaso e tua presença cheio da tua glória. Arrependimento. Todos nós sabemos o que é, correto? Arrepender, ou arrependimento, é o ato de arrepender, que é, por sua vez, algo que nós fizemos ou deixamos de fazer e por o qual lamentamos. Por exemplo, quando falamos com alguém e nos arrependemos porque dissemos algo que não devíamos, ou um comentário, ou uma frase, e existe depois que outra pessoa poderá ter ficado magoada connosco e nós ficamos arrependidos. Muitas vezes damos uma palmada no nosso filho
e ficamos um bocado arrependidos por já termos dado. Mas já a demos, não podemos tirar. É a mesma coisa com a palavra. Já saiu, não volta para trás. E, como cristão, também tem que haver arrependimento. Vocês lembram-se quando foi a primeira vez que vocês se arrependeram? É tão fácil. A primeira vez que me arrependi foi quando entreguei a minha vida a Jesus. Primeira vez como cristão. Quando me transformei, tive que me arrepender. Porquê? Tive que dizer que deixava aquela vida mundana e passava a ter uma nova vida em que Jesus era o meu Senhor e o meu Salvador. Isto foi o meu primeiro arrependimento. A partir daí, também não me perguntem mais, que eu não perdi a conta. Mas, já foram alguns anos. Mas, como todos nós temos carne e estamos num mundo que vive em pecado, muitas vezes nós fazemos coisas que não devemos, mesmo como cristãos. Não estamos livres de falhar. Jesus disse: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Portanto, Jesus tinha dito que o arrependimento era importante. Tendo em conta o tema da minha lição, da minha reunião, que se diz, porque devemos nos arrepender. Eu, se quisesse acabar aqui a reunião agora, neste momento, dizia assim: porque Deus assim o deseja. Esta frase não é inválida, é uma frase válida, porque é verdade. Se Jesus disse: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, significa que as instruções que ele tinha era que os pecadores tinham que ser salvos. Se é justo, já está salvo. Mas vamos tentar esmiuçar um bocadinho o que é que Deus quer ou o que é que Deus pretende de nós. Vamos começar por abrir em Lucas 15, no versículo 10. E diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ora, um pecador, antes de mais, como eu fiz a pergunta, a primeira vez que nós nos arrependemos, passamos a ser filhos de Deus, nós éramos pecadores e deixámos de o ser. Muitas vezes, e infelizmente no mundo em que nós vivemos, cada vez mais o pecado mora ao nosso lado. Nós vamos no autocarro, quem vai, não é? Por exemplo, eu vou no autocarro todos os dias, há sempre qualquer coisa que nós poderíamos dizer à pessoa que está ao lado. Ou porque nos empurram, ou porque nos dão uma pisadela, ou por isto, ou por aquilo, ou porque vamos atravessar a passadeira e um senhor passa e não para, ou há imensas coisas. Ou o nosso colega de trabalho hoje vem mal disposto e nós temos a nossa primeira vontade é responder à letra, porque ele está a ser injusto, e etc, etc. Nós temos aqui imensas coisas. Então nós podemos também falhar. O Filho de Deus não está livre disso. Deve evitá-lo, porque tem mais conhecimento que a pessoa que está no mundo, mas não significa que não aconteça. Mas quando nós nos arrependemos, Jesus disse que há uma festa no céu. Ou seja, porque cada pessoa que se arrepende é bom, significa que está a livrar-se de algo mau, está a lavar-se, está a limpar-se daquela coisa negativa, daquela falha que cometeu e está novamente a tentar novamente. Deus não pune quem tenta e falha. Deus pune aqueles que nem sequer tentam. Esses sim são punidos. Os outros não. A parábola dos 10 talentos. Nós temos várias pessoas. Há uma delas que nunca sequer tentou nem sequer investir aquele talento. E é castigado. Todos os outros tentaram e conseguiram. Mas se não tivessem conseguido, não teriam sido julgados por isso. Seriam julgados sim se tivessem enterrado o dinheiro por medo de serem castigados. Jesus, quando veio, primeiras pregações dizia: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos àquelas pessoas, aos gentios, aos judeus, todos eles. Ele dizia: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, como está escrito em Mateus 4,17. E nesta altura nós temos aqui um pequeno pormenor sobre o arrependimento. Vamos abrir em Lucas, vamos um bocadinho para trás, em Lucas 3. Nós temos João Batista. João Batista, por assim dizer, foi o que começou a criar o caminho para a chegada de Jesus Cristo.
era uma pessoa que falava, tinha um discurso áspero, por assim dizer. Era uma pessoa que tinha umas palavras duras, mas que mesmo assim tinha os seus seguidores. As pessoas ouviam, iam para o deserto ouvi-lo falar, iam para o deserto ouvir a sua pregação, e ele tinha assim umas palavras, e vamos ver isso. Lucas 3, no versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E vamos ficar por aqui. Havia uma questão que muita gente tinha, especialmente os judeus, que davam por garantido a sua salvação, porque diziam que eram da linhagem de Abraão. A mesma coisa acontece muitas vezes com o mundo, com os outros cristãos. Nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós nos arrependemos, somos limpos, mas nós não estamos lavados para sempre do pecado. Nós, se cometermos uma falha, nós temos que nos arrepender. Esse é um dos motivos. É por isso que Deus nos exige que nós nos arrependamos. Não voltamos a fazer o sacrifício com os animais, não temos que nos lavar no sangue dos animais, mas temos que lavar do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Temos que nos arrepender. Foi por causa dos nossos pecados, foi por causa das nossas falhas que Ele morreu na cruz, para que nós possamos pedir a Deus, através dele, o arrependimento. E Deus é misericordioso para nos perdoar. É por isso que Ele quer que nós nos arrependemos. Quer que nós nos arrependamos, quer que nós não falhemos, mas se isso acontecer, Ele está pronto para ouvir. E o que é que Ele vai fazer? Vai jogar para o fundo das profundezas, do oceano mais profundo. Ele vai lá deixar os nossos pecados e vai se esquecer deles. Portanto, ninguém é aqui inumano. Era bom que nós fôssemos como Jesus Cristo, que em todas as coisas foi tentado, e isso sucedeu e venceu. Nós, infelizmente, muitas vezes não temos essa capacidade. Estaremos lá perto? Talvez. Conseguimos chegar lá perto? Não sei, que cada um terá que responder por si. Era bom que nós conseguíssemos todos chegar perto da santidade de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele, mas nós temos que o seguir como exemplo. Isto é uma das coisas, arrependimento, lavar-nos dos nossos pecados, das nossas falhas. E o que é um pecado? Não é mais que uma prisão. E se nós pensarmos bem, o pecado é uma prisão sem janelas, sem portas. Nós estamos fechados num cubículo e não sabemos o que é que havemos de fazer. E muitas vezes há quem peque e tenha capacidade e tenha conhecimento e possa continuar, mas há aquelas pessoas que pecaram, falharam e que têm e não sabem o que fazer. Deus está à espera dessas pessoas. Deus está à espera daqueles que falharam, não independentemente do que seja, pecaram, e Deus diz: arrepende-te que eu estou aqui. Jesus Cristo é o seu advogado. É o advogado de quem estiver disposto a dobrar o joelho e a lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. Andando um bocadinho aqui atrás, continuando aqui em Lucas 3, num versículo de um bocadinho atrás, e diz no versículo 3: e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Arrependimento não é mais que isto. Perdão dos pecados. Mas, como tudo na vida, e Deus nunca nos criou um travão, uma trela, nada. Nós somos livres de pensar, nós somos livres de agir, nós somos livres de falar. Não há nada que se nos proíba de tal coisa. Então, nós temos duas maneiras. Quando pecamos ou falhamos, só temos duas hipóteses. Ou nos arrependemos, ou não nos arrependemos. Então o que é que acontece se nós não nos arrependermos? Vamos abrir em Hebreus 12, no versículo 17. Bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Lembram-se, como eu falei há pouco, em Lucas 3, 7 dizia, no 8, diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por Abraão por pai. O verdadeiro arrependimento tem que vir. Não é dizermos
dizemos ao Pai, perdoa-me, e a seguir estamos a cometer a mesma coisa. Isto não é o verdadeiro arrependimento. E como diz aqui, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Poderá ter chorado muito, poderá ter feito o maior pranto, mas se realmente não se arrependeu, se só fez a expressão é espetáculo para o homem ou para as pessoas que estão ao lado, nada disso serviu. E Deus diz que sem esse verdadeiro arrependimento não pode herdar a bênção. Ou seja, sem arrependimento não há bênção, não há justificação perante Deus. Deus não nos abençoa, não nos protege. Não é, esta era uma palavra forte, eu iria dizer não quer, Deus quer sempre connosco, e por isso é que Ele criou este método, Ele criou esta maneira de nós podermos chegar à frente, ao pé do Pai, e sermos salvos e sermos lavados do pecado. Mas agora, nós temos que pensar, se eu me estou a arrepender para quem está cá à frente ou para quem está a ver, ou se eu me estou a arrepender para Deus. É isso que nós temos que pensar e que é importante nós fazermos o nosso. Quando nós fazemos a Santa Ceia e que diz, examine o homem a si mesmo, isto é um verdadeiro arrependimento. É aí que nós temos que saber se estamos arrependemos ou não. Porque quem bebe e bebe com falta, bebe para a sua condenação. Portanto, é um ato importante. O arrependimento é um ato tão importante como isso. É também um ato. E depois temos, sim senhor, o resultado do arrependimento. Vamos a Atos 3, no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A vantagem, ou a bênção, ou a principal razão de nós nos arrependermos é o refrigério. Ou seja, é basicamente como entregamos a primeira vez a vida a Jesus, quando entregamos a nossa vida a Jesus. Nós arrependemos e o Espírito Santo entrou. Nós pecamos e ficamos vazios. Novamente nós nos arrependemos, novamente o Espírito vem, há um refrigério, há um descanso, há um alívio, há podemos dizer, uma lavagem. Quando nós vamos lavar o carro fica bonitinho e se for polido parece que saiu parece que acabou de sair da fábrica. É exatamente, nós somos polidos, somos limpos por dentro e novamente o Espírito Santo está lá connosco e dá-nos uma nova oportunidade. É como nós voltássemos para trás e começássemos novamente. Nós não temos que andar para aqui a pecar para andarmos a renovar-nos, porque bom é aquele que se mantém fiel e aquele que ganha a coroa, que ganha tudo aquilo que possa fazer, acumule mais e mais do Espírito de Deus, que venha, beba do Espírito de Deus e tenta não pecar. Esse é verdadeiramente bom. Mas também é bom aquele que realmente pretende se arrepender porque falhou. Também é bom, e Deus diz que há uma festa pelos anjos cada vez que um pecador se arrepende. E é isso que Deus quer, é que nós nos arrependamos se alguma vez falharmos. Amém? Então, resumindo, arrependimento é uma base de um cristão, é para isso que ele serve, para o cristão se arrepender se alguma vez falhou. E tem como objetivo travar o pecado e nos renovar espiritualmente. E com isto temos por direito as bênçãos do Pai. Amém? Sejam abençoados. Para
Paz de Deus para todos, no nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, se faz favor, em 1 de Coríntios, capítulo 9. Perdão, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então eu trouxe esta palavra de Deus para nós nos lembrarmos do propósito correto cada vez que nós trazemos uma oferta à casa do nosso Deus. E o primeiro propósito é que nós o devemos fazer com alegria no nosso coração. Quando trazemos uma oferta para a casa de Deus, uma coisa nós temos certa, que é aquilo que diz o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então nós teremos sempre semente para semear, na medida em que nós o façamos com alegria, porque não é por obra das nossas mãos, nem por pelas nossas boas coisas, é porque esta é a palavra de Deus e ela se cumpre. É Ele que nos dá semente para semear e nós teremos sempre o pão, o alimento, o sustento, todos os dias, para nós podermos usufruir dele. E Ele continua a multiplicar, não dá uma vez, multiplica. Não dá para nós, dá para os outros, porque diz que é também para fazermos beneficência. Então, primeira coisa, dar para a casa do nosso Deus com alegria, sabendo que, de acordo com a nossa sementeira, essa será a nossa colheita. E a promessa de Deus é que nós teremos sempre semente para semear e Deus nos dará sempre pão para comer e multiplica toda a nossa sementeira. Multiplica tudo aquilo que nós fazemos, todo o bem que nós fazemos, toda a beneficência que nós façamos, todas as coisas que nós possamos fazer para engrandecer o reino de Deus, tudo aquilo que nós possamos fazer para darmos honra e glória ao nosso Deus, isso Ele multiplicará na nossa vida. Então esta é uma razão mais do que suficiente para nós nunca ficarmos tristes por trazermos uma oferta à casa do nosso Deus, mas sempre para nós nos alegrarmos, porque bom é o Senhor. Amém? Então nesta noite vamos preparar a nossa oferta e vamos semear na casa de Deus. Vamos levantar as nossas mãos para este cesto e vamos dizer: Pai, foi com alegria que nesta noite nós demos para a Tua casa a semente, Senhor, que Tu nos deste primeiro. E Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas promessas, porque elas são para nós vida, Senhor. E nós acreditamos que elas se cumprem dia a dia na nossa vida. Por isso, Senhor, Te agradecemos, porque dia a dia Tu nos dás o sustento. Dia a dia, Tu nos dás o que comer. Dia a dia, nós temos todas as nossas necessidades supridas. E isto, Senhor, é a razão suficiente para nós Te bendizermos e é a razão, Senhor, para nós com alegria trazermos diante de Ti esta oferta. Senhor, oramos para que ela Te agrade e para que ela possa ser abençoada, para que a Tua casa ela permaneça aberta, para que a Tua palavra continue a ser espalhada por todo o lugar. Abençoa, Senhor,
Todos aqueles que semeiam na tua casa são os que estão aqui e aqueles, Senhor, que ouvem esta palavra através da internet e aqueles, Senhor, que trazem com fidelidade os seus dízimos, as suas ofertas. Oramos, Senhor, para que as tuas janelas, elas sejam abertas e a tua bênção venha sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Que em tudo, Senhor, eles sejam benditos ao entrar e ao sair. Que haja prosperidade nos seus lares, que haja prosperidade nas nossas lares, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar, os irmãos concordam comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro agora, juntamente com esta congregação, trazemos diante de Ti, Senhor, os Teus servos que não estão neste dia na Tua casa. Oramos por eles, Senhor. Que a Tua presença esteja no seu coração, principalmente, Senhor, o Teu temor esteja lá, instalado no seu coração, e que eles continuem com a sua fé, firme em Ti, na Tua palavra. Senhor, oro para que cada um seja fortalecido no seu homem interior, no nome de Jesus Cristo. Também te dou graças, Senhor, porque a Tua palavra, ela é para nós uma renovação. E à medida em que nós ouvimos a Tua palavra, sempre o nosso coração se fortalece. Senhor, obrigado, porque neste dia, Senhor, nós ouvimos mais uma vez a Tua palavra e sabemos, Senhor, que quando nós estamos decididos a mudar, nos arrependendo, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por isso, Senhor, nós declaramos hoje, no nome de Jesus Cristo, que estamos arrependidos, Senhor, por todas as coisas que nós dissemos, fizemos ou até pudéssemos ter pensado que não tenham sido as mais legítimas, mais honestas, Senhor. Perdoa-nos no nome de Jesus Cristo. Também aceitamos o Teu perdão, Senhor, para a nossa vida. Não só Tu nos queres perdoar, mas nós também aceitamos ser perdoados por Ti, Senhor. Ora ainda, Senhor, que nos guardes cada dia, que não nos deixes cair em tentação e que nos livres de todo o mal, no nome de Jesus. Amém e amém.